Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a professora Daiane. Estou aqui hoje para fazer a explicação dos conteúdos da semana 3 do Plano de Estudo Tutorado de Geografia, volume 5, para o segundo ano do ensino médio. O tema de hoje é imigração. Vamos desenvolver a habilidade, verificar a interrelação dos processos sociais e naturais na produção e organização do espaço geográfico em suas diversas escalas. Espero que vocês desenvolvam a capacidade de identificar as contradições que se manifestam espacialmente devido ou decorrentes dos processos migratórios. Para começar então, o Brasil é um país de imigrantes, sem dúvida. Por que a gente pode afirmar isso? Porque desde o início da globalização, da colonização brasileira, o país veio recebendo pessoas de várias partes diferentes do mundo. Nos primeiros anos de colonização, por exemplo, muitas pessoas vieram para o Brasil de forma espontânea, porque a notícia do descobrimento, notem que descobrimento aqui está entre aspas, porque não foi de fato um descobrimento, porque já haviam pessoas vivendo aqui, né, os nativos do território brasileiro. Então, quando os portugueses aqui chegaram, eles não descobriram, né? Eles invadiram terras que eram dos indígenas. Mas aí essa notícia do descobrimento, entre aspas, ou da invasão, como queiram, se espalhou para a Europa, e aí muitas pessoas vieram para a América, sobretudo para o Brasil, para explorar ou com a expectativa de enriquecer nesse novo mundo, ok? Um outro fluxo migratório também importante de se destacar, que se deu a partir do século XVIII, se deve à ameaça da invasão da Espanha. E aí a imigração para o Brasil foi incentivada pela coroa portuguesa, também depois da independência do Brasil em relação a Portugal, e também pelos governos seguintes, né? Então, houve esse incentivo à imigração com uma tentativa de ocupar para não perder, né? Então, a ideia era ocupar as terras para, então, protegê-las. A coroa portuguesa acreditava que, com uma numerosa população, eles teriam um controle maior sobre as fronteiras do país, né? Sobre as fronteiras do território. Além de que também eles necessitavam de uma vasta mão de obra para poder explorar o território. Durante o período colonial, então, nós tínhamos casos em que a imigração era incentivada, né, incentivada gratuitamente pela coroa portuguesa, que fornecia gado, cavalo, armas, ferramentas, alimentos e terras para portugueses. Lembrando que o objetivo era povoar para não entregar, né? Ocupar para proteger. Essa era a premissa, né? Mas havia esse movimento espontâneo, mas durante o período colonial houve um gigantesco fluxo migratório para o território brasileiro, mas que não foi espontâneo, foi compulsório, foi um fluxo forçado, que foi o processo de imigração forçada de africanos que foram escravizados no Brasil, escravizados e que serviram para o desenvolvimento da economia na colônia. A estimativa é que ao menos 5,5 milhões de africanos tenham sido retirados forçadamente da África para serem escravizados no Brasil. Desses, apenas 4,8 milhões chegaram vivos. É sabido que muitos morreram na travessia do Oceano Atlântico devido às péssimas condições
dos navios que faziam o translado, os chamados tumbeiros ou navios negreiros. Eu gostaria de ressaltar aqui a significância ou a importância do povo africano para a construção do Brasil. A maior parte da população brasileira é parda e preta, ou seja, é negra, né? Porque o que o IBGE considera como negro junta o pardo e o preto. Além disso, aspectos da nossa cultura, a religião, a capoeira, a alimentação, algumas palavras usadas por nós, alguns ritmos como samba, como axé, né, tem origem na nossa africanidade. Né? Eu diria que o Brasil é um pedacinho da África, na América. Então, sem falar também do ponto de vista econômico, a força de trabalho que sustentou todo o ciclo da mineração foi a força de trabalho africana, né? Então, os africanos têm uma importância muito grande para o desenvolvimento do Brasil. Só que a gente precisa entender que em um determinado momento da nossa história, assim como aconteceu em outros países, houve uma pressão para o fim da escravidão, né? Essa pressão levou ao fim do tráfico negreiro em 1850 e acabou culminando na abolição da escravidão em 1888, com a assinatura da Lei Áurea. Nesse momento, houve um aumento da imigração espontânea, não imigração forçada, uma imigração espontânea. Houve, né, uma intensificação porque os poderosos da época entenderam que era preciso substituir essa mão de obra escrava por uma assalariada, mas uma assalariada que fosse barata e que tivesse domínio de determinadas técnicas de produção agrícola e manufatureiras que muitos africanos não tinham. Por isso, houve um estímulo da imigração de portugueses, de alemães, italianos, espanhóis, durante esse período aí de 1850 a 1934. Nesse período que eu acabei de citar, o Brasil recebeu muitos imigrantes portugueses, também em virtude das dificuldades econômicas em Portugal. A grande maioria desses que vieram para o Brasil entre 1850 e 1934 se instalaram no Rio e em São Paulo. A imigração alemã ocupou principalmente o Vale do Itajaí em Santa Catarina, Novo Hamburgo, Estrela, Lajeado e Vale dos Sinos no Rio Grande do Sul e os estados de Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Muitos alemães que vieram para o Brasil neste período citado se especializaram na policultura alimentícia, ou seja, no plantio de diferentes gêneros alimentícios, agrícolas alimentícios. Os italianos foi uma migração muito consistente, sobretudo a partir da década de 1870, também porque a Itália passava por uma série de conflitos internos e muitos desses italianos acabaram substituindo a mão de obra escrava nas fazendas de café e parte desses italianos possuía o conhecimento de técnicas de produção de manufatura, técnicas que eles foram desenvolvendo na Europa e que ao serem trazidos para o Brasil acabaram usando essas técnicas de produção de manufatura quando foram contratados pelas primeiras indústrias no Brasil. Muitos imigrantes italianos fixaram-se em São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Grupos ainda relevantes, espanhóis, sírio-libaneses e japoneses. Entre os espanhóis, a maioria fixaram-se
em São Paulo, Rio, Paraná, Minas e Rio Grande do Sul. Entre os sírios e libaneses, muitos chegaram ao Brasil no final do século XIX e fixaram-se em São Paulo, no Pará, Amazonas, Acre e no Ceará, e a grande maioria deles vieram para desenvolver atividades no comércio. Os japoneses chegaram em maior número, principalmente no século XX, a partir de 1908, em virtude de um grave problema econômico que assolava parte da população japonesa, em que parte dela, inclusive, passava fome. Muitos desses japoneses fixaram-se em São Paulo, principalmente, mas também no Paraná, no Pará e Mato Grosso do Sul. Já no século XX, a gente observa uma mudança. No século XX, nas primeiras décadas, o Brasil vai vivenciar um elevado crescimento demográfico e aí os governos brasileiros vão começar a desestimular a vinda de imigrantes. Por que era necessário, nesse momento, desestimular a vinda de imigrantes? Para que não houvesse uma saturação da força de trabalho. A ideia era não comprometer a oferta de emprego para a população que já vivia aqui. Então, a partir das primeiras décadas do século XX, começou-se esse desestímulo da imigração. A gente vai ter um novo upgrade na imigração no século XXI, após os anos 2000, já num contexto de estabilidade econômica e política, e principalmente com o fato de que o Brasil sediou grandes eventos esportivos, como a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas, e aí isso acabou colocando o Brasil em destaque, sobretudo na América Latina, estimulando a imigração de pessoas para o nosso país. Hoje, isso é muito importante, eu vou grifar aqui para vocês. Hoje, as principais levas de imigrantes são de haitianos, bolivianos e refugiados de guerras, como é o caso dos sírios, dos senegaleses e dos nigerianos. Além disso, nós também recebemos um grande fluxo de venezuelanos, em virtude da crise política e econômica na Venezuela. Muitos cruzam a fronteira, principalmente no estado de Roraima. Bom, então esse é o principal fluxo que adentra o Brasil hoje. Atualmente, houve o crescimento dos estrangeiros legais. As estimativas do Ministério da Justiça apontam um aumento do número de estrangeiros legais, mas cresceu também o número de imigrantes em situação irregular. O grande problema da imigração irregular é o fato de que esses imigrantes provavelmente vão viver em condições extremamente precárias e estarão correndo o risco de sofrer abusos, De forma geral, a gente pode dizer que, pelo fato do Brasil ser um país de imigrantes, a imigração construiu a nossa cultura, Muitos hábitos desses povos que vieram para o Brasil acabaram formando a nossa cultura, Por exemplo, no processo de urbanização, existem núcleos de imigrantes que se tornaram cidades, como é o caso de São Leopoldo, Novo Hamburgo, Caxias, Itajaí, Brusque, Joinville, Santa Felicidade, Foram núcleos de imigrantes que se tornaram cidades, Nós temos outros exemplos, como Blumenau, em Santa Catarina, nós temos Americana, em São Paulo, No caso de Blumenau, um núcleo formado por imigrantes alemães que naquele contexto foram liderados por Hermann Blumenau. Então, até o nome da cidade foi em virtude do líder do grupo de imigrantes,
Então, o imigrante, ele foi importante porque introduziu técnicas e atividades que foram difundidas nas colônias. E aí isso serve tanto para o europeu, que introduziu técnicas e atividades, mas nós temos também o africano, que apesar de ter sido uma imigração forçada, também introduziu e difundiu atividades e técnicas importantíssimas, tá bom? A técnica de minerar não era simples e era o africano que a conhecia da melhor maneira possível, né? Nós podemos citar outros casos também, como, por exemplo, a contribuição dos portugueses na nossa língua, na construção da língua portuguesa, dos franceses nas artes, na literatura, na educação, nos hábitos sociais, nos alemães, né? Contribuíram com a indústria, na agricultura. Os alemães introduziram aqui o cultivo do centeio, da alfafa, né? Os japoneses introduziram a soja, o uso de legumes e verduras, né? Então, há uma mescla dessas técnicas, dessas atividades que foram trazidas para o Brasil pelos imigrantes. Até amanhã na nossa aula de correção. Um beijo e até lá. Tchau!